Feliz sexta-feira! Me chamo Tassimara e estou aqui no ID do Senhor para compartilhar com você aí do outro lado uma palavra, para abençoar a sua vida com uma palavra de Deus. E eu estou muito grata, muito feliz. Louvo ao Senhor por cada um de vocês que toda semana estão aqui juntos comigo, compartilhando o link aqui do canal. É muito importante você nos ajudar, porque não somente eu cresço, mas também você cresce junto com a gente. Então você que ainda não é inscrito, você que assiste os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, curta. É muito importante você curtir, você comentar. Semana passada eu pedi para você que deixasse os seus comentários. Eu vou até daqui a pouco mandar uns beijos e uns abraços para alguns dos nossos inscritos que deixaram seu comentário. Então comente, compartilhe. Quando subir vídeo, compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. É muito importante, porque nós estamos cumprindo aqui o ID do Senhor, compartilhando a palavra de Deus. Então eu queria mandar um abraço para Liamara, que deixou o seu comentário, deixou ali a sua postagem. Muito obrigada, Lia, por estar aqui conosco. Quero agradecer também, mandar um beijo para Kathleen Viana. Muito obrigada, Kathleen, um beijo. Que Deus abençoe a sua vida. Quero mandar um abraço também para Olinda, muito obrigada pelo carinho, por estar aqui conosco, compartilhando os vídeos, compartilhando o link. Muito obrigada, Olinda. Quero mandar um abraço também para Gelma Gaia. Muito obrigada, Gelma. Que Deus abençoe a sua vida. Quero mandar um abraço também para Tassiana, pastor Venceslau, para a pastora Mara Cíntia, que são pessoas que estão aqui semanalmente e deixando registrado que estão lá. Obrigada pelo carinho, me sinto muito grata, muito feliz por cada um de vocês. E você que assiste e que não comenta, eu convido você a comentar, que eu vou estar mandando um beijo para você no próximo vídeo. Então vá lá, deixe seu comentário, é muito importante. Então vamos lá, compartilhar uma palavra. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está escrita no livro de Atos. Atos capítulo 2, a partir do verso... A gente vai ler a partir do verso 14. Eu vou deixar descrito aqui em cima e na descrição do vídeo, tá ok? O texto diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos notório e escutai as minhas palavras. Estes varões não estão embriagados, como vocês pensam, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá dias, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui, esse texto faz menção a uma parte, apenas um trecho de uma grande história. Esse trecho, essa pregação é feita pelo apóstolo Pedro. Pedro era um dos 12 discípulos de Jesus. Sim, Pedro, você que conhece a história de Pedro sabe muito bem. Aquele Pedro abençoado, aquele Pedro que disse que estaria com o Senhor, se possível fosse, morreria por ele, mas que na primeira oportunidade acabou negando, negou, traiu. De alguma maneira a gente considera uma traição, porque acabou negando. Mas nem por isso, o próprio Jesus Cristo o tirou. Não. Quando Jesus ressuscita, Jesus o traz para perto e dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, esse mesmo Pedro que caminhou, o período que Cristo esteve na terra, ao lado dele, o conheceu, era uma pessoa íntima dele. Esse mesmo Pedro é ele que deixa esse relato. Esse relato é dele. O momento que Jesus já havia sido levado aos céus,
E aqui eles estavam reunidos no período de Pentecostes, na festa de Pentecostes, que eles estavam reunidos numa casa, quando de repente veio, ouviu-se um som impetuoso e aquela casa foi tomada, e a palavra de Deus diz que foi derramado sobre eles o Espírito. O Espírito de Deus estava agora sobre eles. Então, nesse momento, Pedro sai daquela casa e Pedro sai cheio de ousadia. Pedro sai determinado a falar. E Pedro começa a falar. O texto vai dizer que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse. E aí Pedro começa a dizer, Pedro começa a relatar: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja isso notório e escutai as minhas palavras. Pedro agora estava se posicionando, Pedro agora estava falando. E o trecho vai dizer que Pedro vai falar a respeito das promessas de Joel descrita na Bíblia. Pedro vai falar de assuntos, vai trazer assuntos para aquele povo que parou para escutar Pedro. Porque aquele povo para escutar o que Pedro tem para falar. Mas o ponto-chave que eu quero falar com vocês é no 21, que diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Pedro havia discursado, Pedro havia ministrado uma palavra, mas Pedro abre ali algo para aquelas pessoas que dizendo o quê? Olha, todo aquele, e acontecerá que todo aquele. Pedro não estava dizendo, olha, somente aos judeus que invocar. Não, Pedro está dizendo todo aquele. O intuito dessa palavra de Pedro é dizer todo aquele que crê, todo aquele que invocar, todo aquele que chamar o nome do Senhor, todo aquele que falar no nome dele será salvo. A palavra de Deus diz que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. Então esse trecho abre a oportunidade para que muitas pessoas, o trecho vai dizer que foram muitos que se converteram naquele dia. Mais de 3.000 almas foram alcançadas na ministração de Pedro. E eu quero perguntar para você hoje aqui, eu quero que você pense aí comigo, o que é salvação para você? A palavra salvação, o que seria para você? Nós, quando acreditamos no Filho unigênito de Deus, quando nós acreditamos em Jesus, nós precisamos crer que Ele é a salvação. Salvação de quê, Tassimara? Salvação de quê? Da nossa alma, do nosso espírito, né? Ele veio resgatar. O propósito de Jesus Cristo aqui na terra foi o quê? Foi nos salvar. Esse é o intuito. Sim, Jesus veio curar. Sim, Jesus veio libertar. Sim, Jesus veio dar autoridade. Mas Jesus veio salvar. E aqui Pedro deixa claro para aquela multidão que estava lá: olha, todo aquele que invocar o nome dele, todo aquele que chamar por ele será salvo. Às vezes a gente está nos relacionando a respeito de salvação de maneira errada. Será que você tem se relacionado com salvação de uma maneira errada? Será que tem sido posto barreiras para que você acredite na salvação? Será que você está impondo obstáculos para acreditar definitivamente na sua salvação? Porque a salvação, ela precisa ser um ato de crer. Quando nós confessamos, quando nós cremos no coração, confessamos com a boca que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e hoje vive e reina, nós chegamos a um nível de salvação. Salvação aonde? Na alma, no espírito. Estávamos mortos. Antigamente éramos um espírito morto. Antigamente éramos um espírito morto. Mas em Cristo, em Jesus Cristo, nós ressuscitamos. A palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscita, Ele não ressuscita só. Ele ressuscita também trazendo todos nós. Nós ressuscitamos. Nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Então a palavra diz aqui, deixa claro, será salvo. O que você hoje tem pensado a respeito de salvação? Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Salvação não é imposição do homem. Salvação não são critérios que o homem tem que impor. Salvação não são critérios que religiões têm que impor para você. Não.
Salvação, ela é algo simples. Salvação é algo tão simples, que talvez muitos nem acreditem que seja aquilo. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Convido você a conhecer mais da palavra de Deus. Pedro aqui deixou claro: olha, não é muita coisa. Se vocês invocarem hoje o nome do Senhor, vocês serão salvos. Quantas vezes Jesus falou para pessoas que ele entrou na casa? Quantas vezes Jesus falou: crê e será curado, crê e será salvo. Jesus veio ministrar isso para as nossas vidas. Jesus ministrou isso no seu propósito, na sua jornada. E até nos dias de hoje precisa ser ministrado. Salvação. A porta de entrada é a salvação. Para que eu e você possamos o conhecer, para que eu e você possamos nos relacionar, precisamos entender que precisamos invocar o nome dele para sermos o quê? Salvos, alcançados. É algo tão simples. Não deixe que o homem limite você. Não deixe que as pessoas digam para você os méritos ou não. Salvação é graça. Graça é favor imerecido. Não é o que eu ou o que você faz para merecer, não. Salvação é de graça. Salvação é uma graça dispensada para o mundo, para a humanidade. Aquele que crê, recebe. Aquele que crê, recebe de todo o seu coração. Então aqui Pedro, com essa palavra, com essa mensagem, deixou claro que aquele que realmente quisesse e invocasse o nome dele seria salvo. E o texto vai dizer que muitos foram os convertidos naquele dia, muitos foram os que creram, muitos foram os que foram alcançados por essa graça que hoje eu ministro na sua vida. E essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Eu quero abençoar a sua vida com essa palavra. Seja ministro de salvação, seja ministro de graça, seja alcançado por essa graça de Deus todos os dias. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, em nome de Jesus.